aquilo que você não mata poderá te matar um dia. Saul, ele era rei, né? Vocês já ouviram muito eu falar aqui sobre Saul. Assim como Davi, Saul vinha de uma tribo muito pequena, ele não era de uma família nobre e ele não se achava merecedor de ser rei, mas Deus escolheu ele para ser o primeiro rei de Israel. Aí, quando ele estava reinando, Deus deu uma ordem para ele. Olha, vocês vão lutar contra os amalequitas, que são um povo inimigo. Tem que matar tudo, todo mundo. Não é para deixar nada. Mas o rei Saul, com o achismo dele, ele falou assim, eu vou obedecer. Só vou poupar o rei e vou poupar os bois gordos, né, alguns despojos de mais valor. Ele cumpriu a missão por completo? Não. A ordem de Deus era, destrua tudo. Não é para você deixar nada. Foi muito específico, ele foi listando tudo que tinha que ser eliminado, justamente que não era para ter dúvida, né? Então existia uma missão ali e Deus esperava obediência. Só que aí Saul, né, a pessoa era rei, se achava que ele estava acima até do próprio Deus, acima das leis de Deus. Ele resolveu não obedecer, porque ele falava assim, a gente tem que sacrificar mesmo para o Senhor, porque isso era cultura, tá, gente? Hoje Deus habita dentro de nós. Naquela época, Deus só era encontrado dentro do templo, dentro ali do altar, através de sacrifício. Então, quando Jesus veio, Jesus foi o sacrifício e hoje a gente não precisa mais. Mas naquela época, o povo só acessava Deus através de sacrificar animais, tinha todo um ritual, era só através de sacerdotes, tá? Então por isso que o rei queria guardar o melhor animal para sacrificar, mas Deus falou não era para eliminar tudo. Então o que a gente pode trazer isso para as nossas vidas? Uma obediência parcial para Deus é uma desobediência total. Tem muita gente que faz algumas coisas, sabe que Deus pede para matar os inimigos que estão dentro deles mesmo, e eles querem poupar alguns inimigos, camuflar a desobediência fazendo sacrifício. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um coração que não perdoa, agrada a Deus? Deus pede para que a gente perdoa. Então, uma pessoa que brigou com alguém, guarda uma mágoa e não perdoa, ela fala assim, hoje eu vou ler 5 capítulos da Bíblia. Ela quer compensar. Ela quer justificar a desobediência dela fazendo sacrifício. Eu vou jejuar, olha, nossa semana eu não vou comer carne vermelha. Mas o que adiantou? Ficou mentindo a semana inteira. Então, o ser humano, ele tem a tendência de querer sacrificar para tapear a sua desobediência ao Senhor. O que Deus fala ali? Não adianta nada você sacrificar, eu quero você me obedecendo. Um coração rebelde, ele vem trazendo justificativas para os seus erros para encobrir a sua desobediência. Então, quando Saul foi justificar para Samuel a desobediência, ele falou, mas a gente ia sacrificar, a gente guardou esses bois para sacrificar para o Senhor o melhor. Aí Samuel falou, mas não foi isso que Deus pediu. Deus está falando que é melhor você obedecer do que você sacrificar. Então, tem muita gente que guarda o rei amalequita dentro de si mesmo e mata os outros menores porque é conveniente. Então, tudo aquilo que agrada a carne é um rei que governa a tua vida, porque rei está no governo. Quando você não mata aquilo que governa a tua vida de uma maneira ruim, uma hora você vai ser morto por isso. Tem um versículo que fala em João 10:10. Jesus fala assim, o ladrão não veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Quem que é o ladrão que ele está falando aqui? O diabo. O diabo é nosso inimigo. E ele veio para quê? Para tirar nossa alegria, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa prosperidade, para que a gente tenha uma vida doente, a gente tenha uma vida cheia de briga, um coração inflamado com mágoas, para que a gente não tenha vida abundante, ele é inimigo. Quando ele coloca dentro de nós alguns inimigos que a gente precisa matar, só que a gente guarda esse inimigo, a gente não mata, a gente alimenta ele, um dia esse inimigo pode nos destruir. Quando a gente lê lá que Deus fala assim, olha, mate os recém-nascidos, mate as crianças, você sabe o que é isso? Os amalequitas são inimigos que estão dentro da nossa vida. Tem alguns inimigos que estão começando a nascer. Eu demorei muito para matar o rei amalequita dentro de mim. Um rei que governava muito a minha vida era a ira. E durante muito tempo a ira governou as minhas emoções. Eu perdi muito com a ira. Saúde, sono, paz, pessoas, né? Então tudo roubava a minha paz porque a ira me governava. Então quando eu matei esse rei amalequita dentro de mim, que foram anos governando, eu adquiri uma vida mais abundante. Só que esses tempos atrás, por algumas dificuldades que eu passei, estava nascendo um inimigo novo, um recém-nascido estava dentro de mim. Estava nascendo o inimigo da desistência. Eu quase desisti do estúdio. Eu nunca tive a desistência dentro de mim. Mas por alguns fatores que aconteceram, eu já estava desistindo. Então era um recém-nascido, era um inimigo recém-nascido que estava novinho dentro de mim e que a hora que eu entendi que era um inimigo novo, eu matei. Fui pra cima. Consegue entender quando Deus fala, mate o recém-nascido, a criança, não sei o quê? São os inimigos. Tem inimigo novinho, às vezes, nascendo dentro de você, que se você não matar ele agora, ele vai crescer e dominar a sua vida e virar um rei. E vai governar a tua vida. E vai tirar a abundância que Jesus morreu para te dar. Quem aqui entrou a partir de 2024? Você sabe por que vocês voltaram?
porque eu tive que derrotar um outro inimigo dentro de mim, que era o medo de confiar em pessoas. Então, durante 9 anos, eu trabalhei sozinha, eu tinha medo de contratar pessoas porque eu não confiava, eu tinha sido tão decepcionada e tão traída na minha antiga empresa, que eu não queria mais ter pessoas trabalhando para mim. Então, foram 9 anos deixando esse inimigo me vencer. Quando eu venci, eu cresci e adquiri isso aqui. Só que, de novo, esse inimigo tentou nascer dentro de mim. E eu estava quase que desistindo de ter pessoas de novo. Então, quando a equipe foi diminuindo, o inimigo falava assim dentro de mim: é melhor uma equipe menor. Quanto menos gente, menos trabalho. E eu comecei a aceitar isso dentro de mim. E aí, para eu conseguir contratar de novo pessoas, eu tive que matar esse inimigo que estava voltando a nascer dentro de mim. Então, vocês só estão aqui, vocês que entraram depois de 2024, porque um recém-nascido estava de novo ali dentro de mim e eu estava quase que amamentando ele e alimentando. Então, eu tive que matá-lo para que, de novo, eu aceitasse que a equipe é a melhor forma de eu crescer e adquirir uma vida mais abundante. Olha só como que o inimigo rouba. Se eu contratar menos pessoas, são menos pessoas que eu vou abençoar aqui dentro, são menos pessoas que eu vou atender aqui dentro, menos possibilidades que vão aparecer na minha vida, porque quanto menos pessoas eu tenho para trabalhar, menos clientes eu atendo, menos recursos financeiros eu tenho. Olha como que o ladrão, ele inverte as coisas dentro de nós e a gente vai se envolvendo e a gente não vai enxergando. Então ele mata um monte de possibilidade. Para que eu tivesse de novo esse coração disponível e investir em vidas, em desenvolver vidas, eu tive que matar isso dentro de mim. Eu tive que falar: ah, você está nascendo de novo? Deixa eu já te passar uma espada na sua cabeça e cortar você. Porque eu ia parar de contratar pessoas de novo. Esse inimigo ia voltar a crescer dentro de mim. Como que a gente mata um inimigo invisível? Porque esses inimigos que a gente está falando estão dentro de nós. Eles não são visíveis. Como que a gente enxerga, a gente identifica um inimigo invisível? Pelo Espírito Santo. Você só consegue matar um inimigo invisível ativando a visão espiritual. É só através de uma vida de entrega a Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo mora dentro de você e te faz enxergar esses inimigos que estão roubando a tua vida. Sozinho você não consegue. O ser humano, por si só, não consegue matar um coração cheio de mágoa, um coração cheio de orgulho. Não tem forças. Vocês sabem que o povo de Israel tinha uma promessa de uma terra muito, muito próspera, muito abundante, que era Canaã. Para que eles habitassem a terra, o que eles tinham que fazer? Vocês lembram? Para eles acessarem a terra. Eles tinham que matar os inimigos que moravam lá. Aí não mandou 12 espias? Só que apenas dos 12, 2 entraram na terra prometida. Por que os outros 10 não entraram? Porque eles não queriam matar os inimigos que estavam na terra. Tem muitas pessoas, às vezes, têm uma terra prometida e não acessa porque não quer matar o inimigo dentro de si. Você não vai acessar a sua Canaã, a sua terra prometida, com o inimigo aí dentro de você. Deus não vai deixar. Digamos que a sua terra prometida seja uma família, seja um casamento. Só que aí tem o rei Agag, o rei Amalequita dentro de você, é o orgulho. Como que você vai querer acessar a sua terra prometida levando orgulho para o casamento? Tem como? Você perde. Não tem como você viver com o inimigo. O inimigo, ele mata, te mata. O inimigo, ele não vai contribuir para o teu crescimento. Ninguém prospera o casamento com orgulho, porque o orgulho faz com que a pessoa não reconheça os seus erros, faz com que a pessoa seja egoísta, faz com que a pessoa sempre ache que ela está certa. Sempre a pessoa vai querer brigar, sempre a pessoa vai querer afrontar, confrontar. Quem que consegue conviver com uma pessoa dessa? Porque se a terra prometida dela for um casamento, não tem como o inimigo, o orgulho, acompanhar. É igual a empresa. Como? Se eu também sofri muito desse inimigo, eu tive que matar o orgulho, tá? Como que eu vou ter empresa se eu carrego orgulho dentro de mim? Tem cliente que vai, muitas vezes, me tratar de uma forma que eu não vou me sentir confortável. Só que se eu for orgulhosa, eu vou perder esse cliente e ele vai deixar de colocar recurso dentro da minha empresa. Tem muita gente boa que trabalha pra mim. E tem muitas vezes, vão fazer coisas que vão me chatear e que, por eu ter poder, eu posso demitir quem eu quiser na hora que eu quiser. Mas só que se eu fizer isso, eu nunca vou ter uma equipe. Então, se eu carrego o orgulho dentro, o inimigo orgulho dentro de mim, eu não consigo ter empresa. O orgulhoso não pode ter empresa. Eu conheço um ex-empresário que ele tinha um inimigo dentro dele, o mesmo inimigo que eu carregava. Ele não confiava em pessoas. Então, durante anos, ele tinha um alto emprego. Trabalhava sozinho. Até que ele começou a crescer, ele começou a contratar e ele começou a derrubar esse inimigo. E aí ele foi crescendo. Só que o que acontece? Existia um outro inimigo que ele não derrubou para poder crescer. Ele não queria ensinar o trabalho dele para os funcionários. Então os funcionários estavam trabalhando mal porque não eram treinados, os clientes reclamavam e aí os funcionários brigavam com ele e ele demitia. Ele não reconhecia a falha dele, que ele não adequava ao funcionário, ele falava assim: não, eles são burros demais. Outra, ele tinha medo que alguém fosse melhor que ele. Então essa insegurança, esse inimigo da insegurança, fazia com que ele também tivesse medo de ensinar. O que aconteceu? Ele perdeu a empresa. Ele voltou para o passado, ele voltou a trabalhar sozinho. Então ele teve a oportunidade de ser um empresário bem-sucedido, de ter pessoas para trabalhar para ele, mas ele levou os inimigos juntos. Ele levou o inimigo da insegurança, ele levou o inimigo do orgulho, ele levou o inimigo de confiar em pessoas para dentro da Canaã. Ele perdeu a Canaã. Se você não matar os inimigos dentro de você, você não acessa essa terra prometida, porque se você acessar e levar os inimigos junto, você perde. Você volta para o Egito. Então a gente precisa ter a consciência de que alguns inimigos precisam ser exterminados para que você acesse a vida abundante que Jesus tem para você. Um coração que não perdoa é uma pessoa que vai estar sempre machucada, sempre ferida. Tudo fere essa pessoa. Tudo ela acha que é sobre ela. Como essa pessoa tem uma vida abundante?
Uma pessoa que tem um coração ferido está sempre triste, porque sempre ela acha que alguém fez alguma coisa para ferir. Como que ela vai ter abundância? Uma pessoa que carrega a desconfiança, como que ela vai se relacionar com as pessoas se ela não confia em ninguém? Vai estar sempre sozinha? Preguiça. Como que a pessoa vai acessar o melhor da vida profissional se ela tem preguiça de fazer o melhor? Desistência, o inimigo da desistência. Quantas pessoas não conseguem casar, não conseguem ter uma empresa, não conseguem estudar, porque começa a hora que vem a pressão, ela desiste. Inveja também é um inimigo, porque ela está sempre de olho no que a outra pessoa tem, não naquilo que Deus tem para ela. Ela está sempre de olho na grama do vizinho. Aí ela não vive a vida dela, ela vive a vida dos outros. O inimigo da mentira. É só uma mentirinha branca. Gente, não existe mentirinha branca não. A vida da pessoa se torna uma mentira. E ela assim, acostuma tanto com a mentira que para ela se torna verdade. Ela vive numa mentira e para ela vira uma verdade. Só que não prospera. Uma vida de mentira não prospera. Né? Então, a gente tem que ficar de olho, identificar quem são os inimigos. Olha, fica de olho se tem um inimigo novo nascendo dentro de você, recém-nascido. Tá recém-nascido? Elimina ele. Agora, vê se não existe um rei aí governando a tua vida e que tá roubando. Acesse aí o teu pensamento. Quantas coisas você já perdeu na tua vida por causa desse rei, a malequita que tá dentro de você? Ou da desistência, quantas coisas você já desistiu? O orgulho, quantas amizades, quantos relacionamentos, quantas oportunidades você já perdeu por causa do orgulho? O inimigo do desânimo. Quantas coisas você já perdeu na tua vida por causa do desânimo? E você não identificou que é um inimigo que rouba a tua vida, a tua alegria, a tua plenitude. O medo, meu Deus do céu, quantas pessoas têm a vida paralisada por causa do medo. Perdem, eu não vou ter filho porque eu tenho medo do mundo que está muito difícil. Eu não vou casar porque eu tenho medo de ser traída. Eu não vou ter empresa porque as pessoas são difíceis. Eu não vou mudar de emprego porque eu estou mais segura nesse emprego mais antigo. Eu não vou trocar de carro porque eu tenho medo de assumir uma parcela. Eu não vou comprar uma casa nova porque eu tenho medo de não dar conta de pagar. Olha quantas coisas o medo rouba da vida da pessoa. Então, cada um carrega dentro de si um inimigo, ou mesmo um inimigo novo, que está nascendo agora. Um inimigo que está aí é uma criança, ele já está crescendo, e se você não tomar conta disso, ele vai virar um rei. E muitas vezes existe um rei governando a tua vida e que você não percebe que está roubando a plenitude dela. Então, eu confesso para vocês que esse rei da ira, ele governou durante muitos anos da minha vida, mas hoje, em nome de Jesus, ele não reina mais. Não ia ter empresa, não ia ter saúde. Uma pessoa também que vive na ira não tem saúde, gente, tem que tomar remédio. Senão ela não consegue dominar, não consegue dormir. Entendeu? Então, e foi um rei que me dominou muitos anos. Só que eu não enxergava, eu achava que era natural. Olha como que é perigoso. Então, como é um inimigo invisível, nós humanos demoramos a identificá-lo. Quando que eu consegui identificar esse inimigo? Estudando a palavra de Deus. Quanto mais eu me aprofundei na palavra de Deus, mais o Espírito Santo foi me revelando, vai ter um inimigo aqui que você precisa matar, minha filha. Se você não matar ele, não, ele vai te matar. E é mesmo. Quantas pessoas estão morrendo de infarto fulminante por causa de nervoso? É o inimigo da ira. Quantas pessoas estão morrendo por causa da compulsão de alimento? A pessoa, ela come emoção. Então, ela desconta na comida, mas aí ela morre de colesterol, morre de veia entupida, tem um derrame, sei lá, qualquer coisa. Existem muitos inimigos que a gente julga ser natural e não é espiritual. Então, como é invisível, ele vai reinando, porque você não enxerga. Então, só quando você desenvolve a espiritualidade, quando você desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo mostra, está na hora de você pegar a espada e cortar pela raiz, porque senão você não vai conseguir acessar a vida plena que Jesus morreu para te dar. Gente, Jesus não morreu para você ser doente. Jesus não morreu para você passar escassez financeira. Jesus não morreu para que você tenha um coração inflamado e ferido. Jesus não morreu para que você seja brigado na sua família. Jesus morreu para que todas as nossas dores ficassem lá na cruz. Só que aí, como a meta de Jesus é nos dar uma vida abundante, o inimigo das nossas almas faz o contrário, faz com que a gente perca a nossa plenitude, colocando esses inimigos dentro do nosso coração. E aí a gente vai alimentando, deixando ele crescer, e ele vira um rei que governa. Então, aqui fica para vocês a minha sugestão. Tem um inimigozinho nascendo dentro de você, um recém-nascido, mate ele. Não deixe esse amalequita crescer dentro de você, não. Se tem um rei aí governando a tua vida, mate ele agora. Chame Jesus, chame o Espírito Santo para ajudar a você matar esse inimigo. Não deixe ele roubar a tua alegria, a tua vida. Tá bom?